Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o crescimento dos pães. Eu fiz uma pesquisa esses últimos tempos, esses últimos dias, e coletei várias questões, várias dúvidas das pessoas que me acompanham. E uma das principais dúvidas foi em relação ao crescimento dos pães. Muitos perguntaram por que os pães não crescem o suficiente, por que eles ficam pesados, por que eles ficam batumados. Não existe apenas um motivo que eu possa explicar para você sobre o porquê que ele não tem esse crescimento bem adequado. Então eu vou pautar por alguns motivos. Primeiro motivo que eu posso citar é que o seu pão tem uma falta de crescimento adequado. O seu fermento biológico seco que você está utilizando ou o fermento biológico fresco pode não estar dentro do prazo de validade ou pode não estar adequado o suficiente. O que é isso adequado o suficiente? Ele pode, por exemplo, se você comprou o teu fermento biológico seco, aquele que vem em aquela embalagem a vácuo, e você abriu esse fermento, deixou em temperatura ambiente, aberto ou só enrolado com um plástico filme, mas deixou lá no armário da cozinha, ele começa a perder durabilidade com muita rapidez. Então, o fermento pode estar fraco demais para fazer o seu pão crescer. Após o momento que você abre esse fermento, você tem 45 dias para você utilizá-lo. E tem que manter sempre em geladeira, ok? Este pode ser um dos motivos. Outro motivo, se você estiver utilizando o fermento biológico fresco, ele pode estar já também com o seu tempo de utilização passado. Se você compra ele, quando você abre, ele tem uma camada externa com um cinza mais escurecido. Esse cinza mais escurecido vai te informar, ele está te dizendo que ele já não está forte o suficiente, porque aquilo que já está cinza escuro, ele já morreu. Então você vai ter partes cinza mais claro, que é onde você vai ter força do jeito que você precisa. Então, isso, com toda certeza, se você se pauta em colocar o fermento que já está fraco demais e de repente faz uma fermentação curta, em 3, 4, 5 horas você já quer assar esse pão, você não vai ter o desenvolvimento correto que você deveria ter e que você poderia ter dentro dessa massa. Então, seu pão vai ficar pesado, sim. O segundo motivo que eu posso citar que o seu pão não tem um crescimento adequado. Se você faz uma sova e essa sova é feita de forma manual, ou numa batedeira, ou numa masseira, só que você não cuida da temperatura dessa massa e ultrapassa 24 graus da temperatura da massa lá no final da sova, você já entrou em processo de crescimento dessa massa. E por que isso? O teu fermento biológico seco ou fresco, a partir dos 24 graus dessa massa, ele acorda, ele ativa. Então ele começa a entrar em processo de crescimento. Só que se você não tem não parou de sovar, ainda está mexendo e manipulando essa massa, o fermento está em processo de proliferação, só que você está sovando e retirando todo aquele gás que ele está desenvolvendo. Porque o fermento biológico, seja ele fresco, seja ele seco ou seja ele natural, eles passam por processo de respiração, que é para se proliferar. Então, essa respiração, quando ele respira, ele solta o dióxido de carbono, que é o gás carbônico que faz com que o seu pão cresça. Por isso que você não pode estar manipulando a massa quando esse processo iniciar. Se você estiver manipulando essa massa ainda enquanto esse processo já estiver iniciado, você vai ter um pão mais pesado, você vai ter um pão com características diferentes do que você gostaria. Então, este também pode ser mais um ponto que pode estar prejudicando o crescimento da sua massa. Terceiro ponto que eu posso falar sobre o que está prejudicando a sua massa, o crescimento da massa. Se você for fazer uma massa doce ou uma massa que tenha uma quantidade grande de gordura, você tem que cuidar a inserção desses ingredientes dentro dessa massa. Porque se você insere esses ingredientes de maneira equivocada, você vai estar impedindo o crescimento dessa massa. E o que é essa maneira equivocada? Se você vai fazer uma massa doce que tenha mais do que 15% de açúcar ou mais do que 25% de gordura, você tem que trabalhar essa massa de uma maneira diferente. O que é essa maneira diferente? Método indireto. O método indireto você vai trabalhar com uma pré-fermentação, que nós chamamos de esponja. E essa esponja será responsável por um fortalecimento maior para que estruture de maneira diferenciada essa massa, para que ela consiga suportar toda aquela carga de açúcar e toda aquela carga de gordura que vem por aí.
Então, se você pega uma massa que precisa dessa pré-fermentação e não passa por essa pré-fermentação, aí já é mais um ponto que você pode estar dificultando o crescimento e o desenvolvimento correto da sua massa. Se você tem uma massa que não precisa passar pelo método indireto, que não tem mais do que 25% de gordura e também não tem mais do que 15% de açúcar, mas leva um teor de gordura, seja manteiga, seja banha, seja óleo, azeite de oliva, leva um teor de gordura. E você está introduzindo os ingredientes, coloca lá farinha, açúcar, fermento, sal, óleo, tudo junto, tudo misturado, você vai estar impedindo que a massa tenha o melhor desenvolvimento, porque você precisa colocar esses ingredientes nas ordens corretas. E a gordura sempre vai ser o último ingrediente que você vai colocar na sua massa. Se você coloca essa gordura na hora errada, você vai estar possibilitando que essa gordura comece a fechar alguns grãozinhos de farinha ou o próprio fermento. O que é fechar? É como se fosse um encapsulamento. Ele fecha, ele sela e impede que aquela massa tenha o melhor desenvolvimento. Se você já viu ou já fez uma massa chamada a famosa massa podre, que nossas mães, tias, vós ou mães de amigos, você já deve ter visto alguém fazendo. O que a gente faz nessa massa podre? A gente não mistura ovos, farinha e gordura e faz com uma farofinha? A gente não faz essa misturinha para fazer uma farofa e deixar ela uma massa que não desenvolva o glúten? Se a gente faz isso num pão, insere os ingredientes no momento errado, a gordura no momento errado, você vai estar impedindo que esse pão tenha um melhor desenvolvimento. Porque você vai estar fechando com gordura algumas partes dessa massa, algumas partes dessa farinha. Também prejudica no seu crescimento, ok?